Olá, irmãos, graça e paz. Estamos começando mais um estudo bíblico com a série de estudos Esperança Viva. É uma alegria ter a sua companhia aqui conosco. Você que nos visita pela primeira vez aqui no canal do YouTube, seja muito bem-vindo e que esse estudo possa inspirar você, fortalecer a sua fé e te ensinar a ser a cada dia um verdadeiro discípulo de Jesus. Nós vamos continuar a nossa série que está baseada na primeira carta do apóstolo Pedro. Mas antes de nós lermos o texto bíblico, eu quero convidar você e a sua família para participarem conosco aos domingos da nova série de mensagens que vai se iniciar no próximo domingo, a partir das 9 horas da manhã, a série de mensagens Frutificação. Nós temos 3 encontros aos domingos, às 9 horas da manhã, às 17 horas e às 19h30. Venha conhecer da palavra de Deus e descobrir como que você pode dar frutos para a glória de Deus, como que você pode frutificar durante a sua caminhada cristã. Então vai ser uma alegria poder receber você e a sua família aqui na nova série de mensagens da Sexta Igreja, todo domingo às 9 horas, às 17 horas e às 19h30. Nós vamos ler em 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3, que nos diz assim o apóstolo Pedro: Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Queridos, o apóstolo Pedro, após falar sobre o estilo de vida dos salvos, ele passa agora a tratar aqui a partir do capítulo 2 sobre o crescimento espiritual daqueles que se converteram em Cristo. Um discípulo de Jesus, ele precisa crescer espiritualmente. Todo cristão precisa buscar esse crescimento espiritual. A vida cristã é assim, nós não podemos contentar com aquilo que nós já aprendemos, daquilo que nós já recebemos da parte de Deus. Nós precisamos continuar nos alimentando da palavra de Deus e conhecendo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. A vida cristã, ela é pedagógica, ela nos ensina a todo momento, a todo instante nós estamos aprendendo. E o apóstolo Pedro aqui, ele vai nos dizer que nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer na fé. E no capítulo 2, os versos de 1 a 10, Pedro nos convida a darmos 3 passos específicos para o crescimento espiritual. O que nós precisamos fazer? Quais passos precisamos dar para que possamos então crescer espiritualmente? E é importante o crente saber quem ele é. A primeira coisa para você crescer espiritualmente é saber quem você é. E é importante o crente saber que em Cristo ele tem uma nova forma de vida. E na semana passada nós vimos que a primeira atitude que todo cristão, que eu e você, precisamos ter ao longo da nossa caminhada cristã, para que cresçamos espiritualmente, em primeiro lugar, é abandonar o pecado. Esse é o primeiro passo que nós precisamos dar, conforme está registrado aí no versículo 1 do capítulo 2 da primeira carta de Pedro. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade. Esse é o convite do apóstolo Pedro aqui para nós. Nós precisamos despojar. E nós vimos que despojar significa livrar-se de algo, é lançar fora. Refere-se ao gesto de tirar a roupa. Então, despojar é como você trocar a sua roupa, tirar a sua vestimenta. E, em primeiro lugar, nós precisamos, então, nos despojar de toda maldade, de todo pecado. Nós precisamos nos despojar de toda essa maldade, que é todo tipo de malícia, aquilo que pode prejudicar o nosso relacionamento com Deus, o nosso crescimento espiritual. Então, todas essas coisas ruins, más, nós precisamos despojar, precisamos tirar da nossa vida. E
Pedro aqui também nos diz que nós precisamos despojar de todo dolo, que significa toda isca, toda armadilha, tudo aquilo que pode nos prejudicar. E Pedro vai dizer que nós precisamos também nos despojar da hipocrisia, da inveja, essas coisas que nós estudamos na semana passada. Caso você perdeu o nosso último estudo, corre aí pelo canal do YouTube, que você vai então identificar, né, qual foi a parte que você ainda não assistiu, que você ainda não participou. E hoje nós vamos falar sobre o segundo passo para o crescimento espiritual. E qual que é o segundo passo para o crescimento espiritual? É nos alimentarmos da palavra de Deus. No verso 2, Pedro diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. O crescimento espiritual decorre do que evitamos e também advém por meio daquilo com que nós os alimentamos. Então, se você quer crescer espiritualmente, você precisa evitar algumas coisas, como o pecado da inveja, o pecado da hipocrisia, do dolo, da maledicência, da maldade. Mas para que cresçamos também espiritualmente, nós precisamos nos alimentar daquilo que pode nos fortalecer, daquilo que pode fazer bem à nossa vida, à nossa fé. E Pedro aqui nos diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Pedro aqui ele faz uso de uma figura de linguagem. Pedro queria que seus leitores desejassem ardentemente a palavra de Deus como um bebê recém-nascido deseja o leite materno. O recém-nascido ele tem ânsia, ele tem vontade, desejo pelo peito da mãe, pelo leite materno. Ele tem esse anseio. E assim nós precisamos desejar a palavra de Deus. E esse desejar aqui é um imperativo, é uma ordem, é um desejo profundo e contínuo pela palavra de Deus. É tempo de nós desejarmos a palavra de Deus. Esse é o imperativo de Deus para nós: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. E leite espiritual aqui significa literalmente aquilo que não foi misturado, que não foi adulterado. É a palavra de Deus, desde a sua origem, desde o primeiro século, como ela foi ensinada pelos apóstolos, pelos discípulos de Jesus. Nós não podemos sair por aí tomando qualquer tipo de leite. O leite que eu e você precisamos, que vai gerar crescimento espiritual, é o leite genuíno. É o leite conforme a palavra de Deus, não adulterada, mas essa palavra clara, objetiva, essa palavra de Deus ao nosso coração. Há muitos leites sendo fabricados por aí, leites adulterados, fabricados pela própria religião, que tem como objetivo distrair o povo de Deus. Então tome muito cuidado, você precisa se alimentar do verdadeiro leite, que é a sã doutrina. É a palavra de Deus viva, eficaz, essa palavra que é capaz de transformar a nossa vida. O leite contaminado é um veneno capaz de matar mais rápido que a fome. E tem muitas pessoas dizendo por aí que há uma fonte de leite espiritual e quando vai se investigar é uma fonte totalmente desconhecida, distante da vontade de Deus, da palavra do Senhor. Então tome cuidado, porque se você beber do leite errado, isso vai prejudicar a sua vida espiritual. Então é tempo de nós filtrarmos aquilo que nós estamos ouvindo acerca da palavra de Deus. É tempo de nós sermos como o povo de Bereia, lá em Atos dos Apóstolos, que conferiam nas Escrituras o que os apóstolos estavam pregando e anunciando. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O leite espiritual, o genuíno leite, que é a palavra de Deus, vai nos oferecer então esse crescimento para a salvação. Mas o que significa esse crescimento espiritual? É esse crescimento que vai levar você a um amadurecimento na fé. Vai levar você mais próximo do Senhor. Vai levar você aos pés do Criador, aos pés do Salvador.
E só a palavra de Deus pode fazer isso. Só a palavra de Deus pode nos conduzir à verdade, aos pés de Jesus, aos pés do Deus Todo-Poderoso. Deus quer que nós cresçamos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, pois assim deixaremos de ser um bebê espiritual ou crianças levadas de um lado para o outro. A criança não tem maturidade, a criança é levada de um lado para o outro. Ela é arrastada de um lugar para o outro. Agora, você como discípulo de Jesus, você precisa crescer. Você precisa de um leite genuíno que pode te levar a um crescimento espiritual em Cristo Jesus. Para que você não seja levado de um lado para o outro. Para que homens não dominem a sua mente. Para que a religião não roube o seu coração, a sua alegria. Para que a religião tenha o lugar certo na sua vida e não lhe escravize. É por isso que nós precisamos de um leite espiritual. É por isso que nós precisamos de crescer espiritualmente. A palavra de Deus tem a vida, dá vida e alimenta a vida. Devemos ter apetite para a palavra de Deus como bebê recém-nascidos famintos. Será que você tem esse desejo pela palavra de Deus? Você é faminto pelas Escrituras? Você tem fome e sede da palavra de Deus? A palavra de Deus hoje tem um lugar especial na sua vida. A palavra de Deus hoje está no centro da sua caminhada. Você deseja, como uma criança recém-nascida, a palavra do Senhor. Queridos, a palavra de Deus nos ajuda a tomarmos decisões, a caminharmos conforme a vontade de Deus, a vivermos de modo digno da nossa vocação. A palavra de Deus nos orienta a vivermos uma vida onde nós vamos encontrar a paz, a felicidade no lugar certo, na pessoa de Jesus Cristo. É da palavra de Deus que eu e você precisamos. É desse alimento que nós precisamos, que vai nos gerar vida espiritual. A palavra de Deus é o verdadeiro leite, a verdadeira água, é o verdadeiro alimento. Só ela pode matar a nossa fome, só ela pode matar a nossa sede. Que em nome de Jesus, que você continue crescendo em fé, que você continue amadurecendo espiritualmente, que você seja um discípulo de Jesus, não como uma criança recém-nascida que é levada de um lado para o outro, mas que você tenha maturidade, que você saiba tomar decisões, que você saiba explicar para as pessoas a razão da sua fé, porque você crê em Jesus Cristo, que os seus argumentos, que as suas palavras, que o que sair da sua boca estejam todas as coisas, baseadas na verdade, nas Escrituras, na vontade do Senhor para a sua vida e para todo o seu caminhar. Que Deus te abençoe, que Deus continue sustentando a sua vida e que a palavra de Deus continue tendo um lugar muito especial na sua vida e no seu coração. Nós estamos ficando por aqui. Na próxima semana, se Deus permitir, nós vamos continuar a nossa série de estudos Esperança Viva. Essa série que tem como objetivo ministrar esperança sobre o nosso coração. E hoje nós vimos que a palavra de Deus, o verdadeiro leite, o verdadeiro alimento, é a esperança que nós precisamos para continuarmos a caminhar na presença do Senhor. Vamos orar? Encerrando mais esse estudo bíblico e agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade. Querido Deus, nós te agradecemos pela nossa vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Quero te agradecer pela vida dos meus irmãos, aqueles que acompanharam esse estudo ou que ainda vão acompanhar. Que o Senhor esteja sustentando e abençoando a vida do teu povo, que haja crescimento espiritual na vida deles, que haja amadurecimento na fé, que haja responsabilidade cristã. Ó Deus, que nós estejamos sempre andando na Tua direção e fazendo a Tua vontade. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. Abençoe as famílias da Sexta Igreja. Continue fortalecendo o Teu povo, livrando-os, ó Deus, de todo mal, de toda enfermidade, de tudo aquilo que pode nos prejudicar. Ó Deus, e que a nossa vida esteja sempre nas Tuas mãos e que possamos em todo momento, ó Deus, caminharmos
para o centro da tua vontade, que é a tua palavra. É que nós oramos, ó Deus, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos ficando por aqui e na próxima semana, se Deus permitir, nós continuaremos a série de estudos Esperança Viva. Deus abençoe a sua vida. Tenham todos aí uma excelente noite, um bom restante de semana. Não sei qual o momento, o horário que você vai assistir esse vídeo, mas o meu desejo é que Deus o abençoe nesse dia ou nessa noite para a glória de Deus. Todos estejam sobre a paz e os cuidados do Senhor. Um forte abraço.